Amém? 1 Coríntios capítulo 7. Vamos dar continuidade. O pastor Mateus estava expondo para a gente aí semana passada. A gente viu, né, que foi até um pouco mais polêmico o estudo, né, porque falava de divórcio, novo casamento, né, esse tema tem muito debate. A gente passou dessa fase que ia mais ou menos até o versículo 16 e 17. A gente entra em outro tema hoje. Paulo vai tratar mais ou menos um princípio de que nós não devemos mudar, ou não necessariamente devemos mudar a condição que nós estamos para servir a Deus. E a gente vai entender isso. Como eu disse semana passada, o apóstolo Paulo estava falando para casados e solteiros. A gente viu que ele falou sobre o divórcio e o novo casamento. Ele tinha uma palavra para os crentes, que era de não se divorciarem, né? De não procurar se separar. E ele também tinha uma palavra para aqueles cristãos, né? Aquela pessoa que era crente, mas que era casado com uma pessoa que não era crente. Aí Paulo também fala que se a pessoa não crente quiser se apartar, que poderia deixar aí, né? Que essa pessoa não ficaria obrigado, né? Escravizado, né? Ou seja, pelo cristão não deveria procurar se separar. Mas se o descrente quiser se apartar, então que se aparta, né? Nesse caso, o crente não deve ficar debaixo de escravidão. A gente viu isso. E aí no versículo 17, Paulo fala então, né? E assim, né? Com isso tudo, né? Entretanto, ele fala, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, versículo 17, e de acordo com o chamado de Deus. Ou seja, qual era a condição social quando Deus chamou essa pessoa? Essa pessoa era casada? Como essa pessoa estava quando Deus resgatou essa pessoa? Se essa pessoa estava casada, então ela não deve se separar, deve continuar casada. É isso que o versículo fala. Não acabe o casamento agora porque você se converteu. Paulo tinha em mente aquele contexto de uma pessoa crente casada com uma pessoa descrente. Então, essa pessoa agora converteu, ímpia, um casal ímpio. A pessoa converteu, você não tem que separar por causa disso. Continue vivendo, né? Continue casado, né? Depois que você se converteu. Casado. Deus te chamou, você é solteiro? Você não tem que necessariamente casar por isso. Você está viúvo, Deus te chamou, você viu? Você não tem que mudar a sua condição necessariamente porque agora Deus te alcançou, porque agora Deus te salvou. Ou seja, Paulo tem em mente aqui, ou quer nos fazer reconhecer que a atual condição que a pessoa está quando foi chamada por Deus, ela é apropriada para viver para Deus. Amém, meus irmãos? Independente da condição. Essa condição, ela é apropriada para você viver os planos de Deus, para você viver o propósito de Deus, para você viver para Deus, independente, né, da condição. Às vezes, né, a gente vê uma pessoa falando assim, olha, o plano de Deus é a família, né? O plano de Deus é um casamento. Mas será que é para todo mundo? Será que todo mundo vai casar? Não. Será que todo mundo vai ter filho? Também não. Então, sim, às vezes o plano de Deus é um casamento mais para você, né? Mas isso não é doutrina, né? A gente não pode pegar e falar, olha, é doutrina, né? É certo que Deus tem um casamento para todo mundo. Não, porque tem muitas pessoas que não casam e não vão casar. Muitas pessoas irão ficar solteiras. E elas devem ficar solteiras, podem ficar solteiras e viver solteiras plenamente para o Senhor. Viver solteiras no chamado que o Senhor tem para essa pessoa, como solteira mesmo, ou como viúva mesmo, né? Ou seja, o cristianismo, ele tem esse poder, né? A nossa fé cristã, né, tem esse poder de alcançar diferentes pessoas de diferentes culturas ou de condição social. Rico ou pobre, né, casado ou solteiro, escravo, a gente vai ver aqui no contexto aqui, ou livre, viúvo, né? A nossa fé alcança todas as classes sociais, todas as condições sociais. E isso não significa que a pessoa ela esteja presa nessa condição para sempre também, né?
O apóstolo Paulo ele não quer estabelecer aqui uma regra que a pessoa não possa mudar. E sim, ele está nos ensinando que essa condição em si é absorvida no chamado e é santificada para aquele que foi chamado. Ou seja, você é casado? Você era casado e você não conhecia o Senhor Jesus. Você era casado, não era crente. Foi alcançado pelo Senhor? Agora você deve viver para Deus sendo casado. Você é solteiro e não era crente. Foi alcançado pelo Senhor? Foi chamado pelo Senhor? Agora solteiro, agora você vive para o Senhor. Você não vivia para o Senhor quando era solteiro, quando era viúva, quando você era ímpio. Você foi resgatado pelo Senhor, casado você vive para o Senhor, solteiro você vive para o Senhor, ou viúvo, você vive para o Senhor. Por isso que a condição em si, social em si, ela é irrelevante nesse sentido. Nesse sentido, ela não tem valor. Você pode viver para o Senhor sendo casado, sendo solteiro, sendo viúvo, ou em qualquer outro status. É isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Paulo estava querendo dizer que estar em Cristo não negava a condição atual deles, mas que também eles não tinham que viver assim para sempre, e sim ter uma nova vida dentro dessa condição. Ou seja, vocês não têm que necessariamente sair ou ficar para sempre. Na condição que você está, uma vez que você nasceu de novo, você tem uma nova vida, você tem novos hábitos, Você tem uma nova disposição para viver, na condição que você está. Amém, gente? Então, o chamado de Deus, ele não anula necessariamente o estado que nós estávamos quando nós fomos chamados. Não anula necessariamente. Às vezes, você tem uma profissão aqui e você, na sua profissão, pode ser que, como ímpio, você fazia coisas que não eram justas aos olhos de Deus. Aí você se converteu. Aí você não tem que necessariamente deixar, de deixar a sua profissão, ou mudar de profissão, não. Você pode continuar nessa profissão e agora servir a Deus nessa profissão, ou seja, santificar o ambiente que você está. A não ser que a sua profissão vá muito contra os princípios. Aí a gente vai chegar nessa parte, A gente não está falando de situações pecaminosas, Já adiantando o que a Giovana falou aí, isso de mudar a condição, isso de continuar na mesma condição, não inclui situações pecaminosas. Amém? Lógico que não. A gente está em 1 Coríntios capítulo 7, lá no versículo 17. Então isso não inclui situações pecaminosas. Até porque Paulo deixa marcado aí, e vai comigo, lá no capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Fala assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus e do Espírito do nosso Deus. Ou seja, você pode continuar na condição, desde que as condições não sejam situações pecaminosas. Por quê? Porque quando Deus nos alcança, Ele nos transforma, não é verdade? Quando Deus nos alcança, nós nascemos de novo, Nos tornamos novas criaturas, Nós antes éramos dominados pelo pecado, O pecado antes era o nosso Senhor. Ele nos dominava. Quando nós fomos alcançados por Deus, esse poder preponderante que o pecado exercia em nós não exerce mais, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós que antes vivíamos na prática do pecado, não vivemos mais porque nós nascemos de novo. Nós temos o Espírito Santo e, consequentemente, pelo poder do Espírito Santo, nós agora resistimos coisas que antes não resistíamos. Isso é real na nossa vida como cristãos. Então, essa condição a gente realmente não deve viver mais, porque, consequentemente, depois de nascido de novo, nós fomos alcançados pelo Senhor, e aí nós temos esse poder dado pelo Espírito Santo de resistir às tentações. Às vezes caímos, mas não somos levados como éramos antes, porque não somos mais escravos do pecado.
Então, quando Deus nos chama, que Paulo está falando aqui, e esse chamado é a conversão. Esse chamado é o chamado feito por Deus, né? Através do ministério da palavra, no poder do Espírito Santo. Você só está aqui porque você foi alcançado por Deus. Alguém pregou para você, ou você leu a palavra de Deus. Então você foi alcançado através do ministério da palavra, pelo poder do Espírito Santo, e você nasceu de novo. Você o quê? Se converteu. Você se tornou nova criatura. Então é esse chamado, né? Então esse chamado que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 17, né? Que ele fala: entretanto, cada um continua vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado que Deus te deu. De acordo com o chamado que Deus te deu. Né? Você foi chamado solteiro? Não case por isso, porque você converteu. Não, continue vivendo para Deus ali. Casado? Tem a mulher descrente? Não se divorcie. Se ela está vivendo com você e achou tranquilo viver com você, continue com ela. Ou ela crente, continue com o marido descrente, né? Como a gente viu, né? A mulher, ela é santificada, né? Ou a mulher ou o homem crente serve de testemunha para que o descrente, né? Seja alcançado pelo Senhor. A gente viu isso. E aí no versículo 17, aí no final do versículo 17, Paulo fala: esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então ele dá essa ordem. E ele ordena porque ele pode ordenar, né? Ele é apóstolo de Cristo. E os apóstolos, eles tinham autoridade, né, sobre todas as igrejas ali do primeiro século. Então ele ordena porque ele é apóstolo. E ele estava falando, quando ele ordena aqui, que a igreja de Corinto, ela não era exceção sobre o que ele ensinava. Embora a igreja de Corinto quisesse ser exceção, né, ela não era exceção. Então a doutrina era para todas as igrejas. E ele ordenou isso, por isso que ele fala. Então a condição social, ela não é o limitador da graça de Deus. Então você pode permanecer do jeito que você está, desde que não seja situações, como o próprio apóstolo Paulo diz, pecaminosas, né? Situações pecaminosas. Esse é o ponto, esse é o princípio de Paulo. E aí, para ilustrar isso, Paulo ele usa primeiro aí um sinal de distinção sociológica, que antes, para o apóstolo Paulo, tinha um significado religioso, mas que agora, né, nesse contexto aqui, para Paulo não fazia tanta diferença, que é a circuncisão. E olha no versículo 18. Ele fala: foi alguém sendo chamado já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Paulo falou para os casados, né, quer com crentes ou descrentes, que devem viver para Deus. Agora, Paulo usa aqui a circuncisão, que tem uma questão religiosa que o casamento não tinha, que o casamento aqui não tem. Isso porque nós sabemos que a circuncisão é uma das 3 marcas do judeu, assim, né? 3 grandes marcas, vamos falar assim. Se o cara chegasse, olha, ele é judeu. Por que você é judeu? Porque o que comprovava que a pessoa, né, fazia parte desse povo? Primeiro, que ela circuncidava no 8º dia. Também porque ela guardava, né, festas religiosas, guardava dias, né, o sábado, por exemplo. E também porque essa pessoa ela não comia determinados alimentos, né, animais. Então, sou judeu. Como que a gente sabe que essa pessoa já foi circuncidada no 8º dia? Ela guarda o sábado, né, guarda outras festas religiosas, né, o calendário judeu. E também essa pessoa, além de fazer isso, ela é circuncidada, guarda alguns calendários, e isso a gente sabia, se a pessoa era judia ou não, se a pessoa fazia parte desse povo ou não. Essa é das grandes 3 marcas, né? Às vezes, a gente vê até hoje, né, que às vezes a pessoa não come carne de porco, né? Tem algumas que a gente falava que faziam parte das leis cerimoniais. Então isso, o judeu, ele segue até hoje. Então essa é a grande marca. Por isso que esse exemplo da circuncisão que Paulo usa aí, no versículo 18, é perfeito, porque mostra como o evangelho, ele transcende e elimina todas as distinções que são meramente sociais. Né? Como a gente viu aí em Cristo, judeus e gregos juntos, quer escravos, quer livres, eles formam um só corpo.
né? Qual corpo que é? O corpo de Cristo, né? Formam a igreja. Tanto que, deixa aberto aí, vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Eu nem sabia que dava para fazer uma circuncisão. Dava. Tem um nome, Vitor, pesquisa pra gente, tem um nome que eu me esqueci. Mas tem um nome que é dado a isso, né? A pessoa, ela faz esse processo aí. Que o Vitor achar, ele vai falar pra gente, eu esqueci o nome. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, fala assim, ó. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, existe um só corpo. Todos nós fomos batizados de um mesmo Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ou independente da condição social, né? Étnica, ou seja, que seja, né, na verdade. Quer escravos, quer livres. Formam um só corpo, que inclui também homens e mulheres. Vai lá comigo para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Paulo fala assim, ó. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então essa questão liberta, né, a pessoa da urgência de mudar a condição, né, que era o que os coríntios estavam querendo fazer, né, ou tentando fazer. Né? Dispensar muitas vezes o cônjuge que era descrente. Paulo falou, não precisa, se ele ou ela consente em viver com você, viva, né? Então era isso. Não precisa disso. Porque a condição, né, não faz de você mais ou menos crente. Mais ou menos crente. E aí, voltando lá para o versículo 18, de 1 Coríntios capítulo 7, Paulo, então, com isso, ele raciocina, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18. Ele raciocina, ele fala: foi alguém chamado sendo já circunciso? Ou seja, quando você foi alcançado por Deus, quando você era judeu quando veio ter fé em Cristo Jesus? Se sim, se positivo, você não deve desfazer a circuncisão. Por isso também, continuação do versículo, foi alguém chamado sendo incircunciso? Ou seja, você era gentil quando veio a fé em Cristo Jesus? Você não era judeu quando creu, né, em Jesus como Senhor e Salvador? Se sim, nesse caso, você não deve ser circuncidado. E na verdade, Paulo ele lutou muito contra isso, né? Principalmente escrevendo ali aos Gálatas, né? Havia alguns cristãos ali que eram judeus, né? E haviam se convertido ao cristianismo, que eles estavam colocando algumas coisas para aquelas pessoas que não eram judeus fazer. Por exemplo, a circuncisão. Eles estavam querendo colocar algo a mais do que a graça de Deus para que as pessoas continuassem na fé, ou impondo isso. Então, Paulo escreveu isso lá aos Gálatas, por exemplo, combatendo esse ensinamento. Né? Cristãos que eram judeus, circuncidados, estavam ensinando isso. Olha, você que é gentil, você que veio de outro povo, deve circuncidar. E Paulo combate isso. Lá em Gálatas, abre lá comigo, em Gálatas capítulo 5. Olha como que Paulo ele combate esse falso ensino. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó, Paulo combatendo esse falso ensino, né? Ele diz, né, para os cristãos ali da igreja da Galácia, das igrejas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De modo, declara todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei.
Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então Paulo combateu esse ensinamento. Por isso que, nesse sentido, para viver para Deus, Paulo, voltando lá, né, a 1 Coríntios, circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? Isso não vem da nossa atitude, né? Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus, né? Não são por obras, né, para que ninguém se glorie. Ou seja, ser judeu ou gentil não significava nada para Deus nesse sentido. Aquilo que a pessoa era quando foi chamada, aquilo que a pessoa era quando foi salva, aquilo que a pessoa era quando foi resgatada, ela ainda é, né? Sem necessidade de mudança. Sem necessidade de mudança. Aqui a gente está falando de condição financeira, sem necessidade de mudança para a salvação ou para viver para Deus, né? Aqui a gente está falando, etnicamente falando, nessas situações. A gente não está falando de situações pecaminosas, lógico. A gente está falando de situações externas nesse sentido, né? Nesse sentido. Como eu falei no início, às vezes você tem uma profissão e era ímpio nessa profissão e fazia coisas que não agradavam a Deus ali. Converteu. Tem que mudar de profissão? Tem que mudar de profissão. Eu consigo, naquele ambiente, honrar o Senhor? Consigo, então vou continuar naquele ambiente. Vou continuar nessa condição. Eu não tenho que necessariamente mudar depois que o Senhor me alcançou, né? Isso é que Paulo quer passar. E ele, então, ele usa esse primeiro argumento da circuncisão. Da circuncisão. E aí, versículo 19. A razão novamente é versículo 19. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. Também nada é. A igreja de Corinto aqui, ela não tinha esse problema, porque era uma igreja, né, em sua maioria gentílica. Então, ela não tinha esse problema de circuncisão e incircuncisão. Mas Paulo, ele usa esse exemplo aqui para falar que a condição que a pessoa está não limita ou não interfere no chamado de Deus. Porque a incircuncisão, ela era esse sinal que colocava os judeus, né, em uma posição especial diante de Deus, né? No Antigo Testamento ali colocava, nós sabemos que a circuncisão era a marca, né? Uma das 3 marcas, né? E era uma marca que aquele menino, né, nasceu e vai pertencer e fazer parte do povo de Deus. Só que isso foi quebrado em Cristo Jesus, né? Paulo vai nos ensinar que essa circuncisão é feita no coração, né, nesse sentido. Então, embora a igreja de Corinto não vivia esse debate, porque era uma igreja gentílica, né, em sua grande parte, Paulo usa esse exemplo para mostrar que o quê? Ele quer explicar, coloca esse exemplo explicando porque os cristãos lá estavam querendo mudar de condição. Os que eram casados, converteram, queriam ficar solteiros, e os solteiros, né, queriam casar. Aí ele fala, não precisa. E ele usa esse exemplo da circuncisão. Não é tão certo. Pode falar. Uma pergunta aqui. Dentro desse ensinamento cultural, né, que era judaico, os gregos vivam como os gregos mesmo, que não tinham uma condição assim, que não ofendesse a santidade, não cometesse pecado, Paulo ele circuncida Timóteo e não circuncida Tito. O porquê dessa dubiedade, se nenhum das duas coisas influenciaria a questão social que você está ensinando? Por causa da... Então, se ele circuncidasse ou não ia fazer diferença. Era o contexto que Paulo estava inserido. Em outro contexto, ele fala que ele se fez judeus, né, para com os judeus, se fez de... Por quê? Porque ele estava testemunhando de Cristo Jesus. Então, ele faz aquilo por quê? Porque, não porque ele tinha que fazer, por causa do contexto que ele estava vivendo. Em 1 Coríntios, lá, eu acho que é 1 Coríntios que fala, né? Que ele faz de fraco para com os fracos, né, para que no meio disso poder alcançar alguns. É nesse sentido. Não no sentido que ele teve que fazer isso, né? Você está querendo colocar por que ele fez isso? Ele circuncidou Timóteo e não circuncidou Tito.
Sim. Nós sabemos que a circuncisão não é um ato para a salvação. Não é, isso. E é um ensinamento dentro da cultura judaica. Tá? Sim. Ele circuncidou Timóteo para não dar um mau testemunho, só que em relação a Tito ele não circuncida. Sim. Para saber o porquê dessa... Eu acho que isso vai muito a ver com Romanos 14, com os fracos na fé. Tal coisa você acha no pecado. De fato, por exemplo, comer carne, como o Pedro citou. Mas se você vai num irmão adventista, por exemplo, quiser comer carne de porco, é pecado. Então, a Bíblia fala, você abster da carne de porco, porque o seu irmão vai escandalizar o seu irmão. Aí escandalizando o seu irmão é pecado. Eu acho que Paulo pensou dessa maneira. Se o povo da época achar que circuncidão, mesmo sabendo que, igual o Paulo falou, que não é um pecado, não precisava, vão circuncidar para o povo ficar escandalizado. Aí, por exemplo, tem igreja, assembleia fala que não pode usar calça, short, algumas assembleias. Então, se você tem uma assembleia, outra calça, mulher você pode usar vestido. Tem errado usar calça, mulher usar calça jeans? Não, mas algumas denominações, então a escola fala que você tem que não escandalizar o fraco na fé. Bom, acho que, falando isso, acho que No caso do Tito não era necessário, a gente não vai saber o contexto certamente, mas é isso mesmo. Para Timóteo, onde ele estava ingressando, não é necessário a conquista. Já para Tito, naquele instância, não era necessariamente. Mas concordo com uma forma. Era mais pelo contexto ali, né? Isso não ia interferir, né? E aí Paulo ele tem muito esse princípio, né? A gente vê muito, por exemplo, ele aplica isso escrevendo aos Romanos também, né? A gente sabe que comida sacrificada aos ídolos, né? Um ídolo nada é. Um ídolo nada é. Oi? Um ídolo nada é. E se a gente chega lá numa festa, por exemplo, a gente tem aquele banquete lá. Eu posso comer sabendo que um ídolo nada é. Mas às vezes um cristão esteja ali que não tem essa mesma consciência que eu tenho. Então eu me abstenho daquilo, né? Não como para não escandalizar o irmão. Mas mesmo sabendo que é sacrificado aos ídolos? Mesmo sabendo. Eu, por exemplo, eu tenho consciência seguinte. Se não escandalizasse os irmãos, Isso. você comeria? Isso. Ele sabia? Isso. Paulo fala, um ídolo nada é. Então, alguém falou alguma coisa? Não. Ah, tá. É porque eu falei que a Bíblia fala que existe demônio atrás dos ídolos também. Isso. Aí, mas Paulo falando sobre isso, Paulo fala, olha, eu tenho consciência que o ídolo nada é. Então isso não vai interferir. Mas se eu estou no lugar e uma pessoa que é cristã nesse lugar e tem uma consciência assim, olha, se eu comer isso aqui, vai me afetar espiritualmente. Eu não vou comer por amor a ele. Para que o irmão que tem esse pensamento não peque na sua consciência. Entendeu? Eu me abstenho daquilo. Deu para ficar claro mais ou menos? Eu não como porque, mesmo sabendo que não vai me atingir espiritualmente, no meu entendimento, Paulo fala, né? Porque um ídolo para mim nada é, eu vou me abster por causa da consciência mais fraca que esse irmão tem, né? De achar que aquilo vai afetar ele de alguma forma. Por amor ao irmão, eu não faço isso. Então, Paulo, ele usava também, né? Dessas questões assim. Exatamente. Pode falar. Não, eu só ia falar que realmente isso que o Victor falou, que eu vi aqui, quando Paulo passou para aqueles lugares, não escolheu Timóteo como companheiro de viagem porque ele era muito estimado pelos irmãos de Listra e Icônio, mas o fez circuncidar por causa dos judeus que viviam naquela época. Exatamente. Para não escandalizar. Exatamente. Eu só fico na dúvida, como é que os judeus iam saber se ele era ou não? Abaixa a calça e... Me veio essa pergunta. Então, pois é. É isso. Essa questão de você não comer algo para escandalizar, aí fica uma coisa mais geral. Porque se a gente usar a bermuda, a gente vai escandalizar Exatamente.
Exatamente. Da Assembleia. É isso mesmo. São pentecostais. É isso mesmo. Tá, mas aí se ele vier a gente na rua e a gente tiver de bermuda, a gente vai. Só que a gente acha que não é pecado, como é que funciona aí? Sim, exatamente. Eles vão falar que a gente tem pecado. Exatamente. Mas na congregação a gente não vai para respeitar. Mas num lugar mais social que cabe todas as duas pessoas, como é que a gente convive com isso? Exatamente. Então a gente respeita essas denominações, assim, né? A gente aprende, se a gente está num lugar, a gente segue aquilo que a denominação ali está colocando. Se a gente discorda, a gente, né? A gente vai ser rebelde, né? Ao ponto de falar assim, eu vou andar dessa forma e tal. Mas é justamente isso. Né? Tem essas questões. E aí é isso. O Paulo, então, está falando sobre isso. O que importa, né, não são as condições sociológicas aí. Aí no versículo 19, ele fala, né? A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Então olha aí o que importa interessante. Não adianta, né, seguir leis cerimoniais, né? Não adianta seguir leis civis da época lá, se não segue o que a gente chama de lei moral, né, que são os mandamentos. Porque o que importa aí é obedecer aos mandamentos. É lógico que a gente não está falando que o que vai nos levar à salvação é obediência aos mandamentos, né, que é a salvação pela graça. Mas nós sabemos que obedecer a Deus é uma consequência de ter sido alcançado por Deus. Né? Nós praticamos as boas obras porque nós nascemos de novo. Nós praticamos as boas obras porque nós fomos alcançados. Né? Não praticamos para sermos alcançados ou para alcançarmos um favor de Deus. Nós praticamos as boas obras porque nós fomos alcançados por Deus. Né? É uma consequência. Quando fala dos mandamentos, fala dos 10 mandamentos? Eu entendo que fala dos 10 mandamentos. 10 mandamentos. Né? 10 mandamentos. Que é interpretado por Jesus, né? Isso, que foi interpretado por Jesus. Entende isso? Então existiam várias leis cerimoniais, leis, né, que eles cumpriam, mas o que importa mesmo é obedecer os mandamentos do Senhor, né? O que importa é essa obediência que é fruto da fé em Jesus, né? Do amor que temos por Jesus. Aí, depois, aí no versículo 20, depois que Paulo apresenta a primeira analogia, que é a questão da circuncisão, ele repete o princípio com que ele começou. Ele fala aí, ó, cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus, né? Foi chamado nessa condição? Permaneça. Ou pode permanecer, não necessariamente tem que mudar. Né? Continuem cristão em qualquer situação social em que você se encontre. O ponto de Paulo é como se fosse assim, ó, no momento em que você foi chamado, santifique o ambiente que você está. Né? No momento em que você é chamado, não mude, né? A não ser que seja pecado, lógico, né? Mas não mude, né? Continue vivendo ali, santifique aquele ambiente, né? Honre a Deus naquele ambiente, vive para Deus, né, naquele ambiente. E aí agora Paulo passa para a segunda ilustração aí, ó, no versículo 21. A gente vai até o 24. Versículo 21. Aí ele fala, ó, foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, né? Essa parte aqui é motivo de muito debate, né? Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Haviam milhões de escravos no primeiro século do Império Romano, né? Então essas pessoas, elas eram escravas porque nasceram escravas, eram filhos de escravos, né? E assim eram escravos. Eram escravos também porque eram prisioneiros de guerra. Então, por exemplo, né? Na guerra, né? Um país, né, ganhou lá e levaram pessoas desse país que perdeu a guerra para servir, né, esse país que havia ganhado. Né? Então, eram escravos, né, de guerra. Né? E esses que eram escravos de guerra, muitas vezes perdeu a guerra, né, agora vai servir, né, aquele país, né, que ganhou a guerra. E aí muitos eram pessoas cultas, pessoas de uma posição lá, de uma influência grande. E aí agora passaram a servir. Então eram escravos assim de guerra nesse sentido, né? Gente culta, né? Que era levada depois de perder a guerra para servir, né? Esse outro estado, né? Ou esse outro país assim. Ou também tinha aquele escravo que se vendia. Às vezes devia, não tinha dinheiro para pagar,
se vendia. Ou então também eram sequestrados, né? Crianças, por exemplo, eram sequestradas e eram vendidas como escravas. Então era mais ou menos assim, né, o sistema, né, naquela época, né, de escravidão. Diferente, né, que nós conhecemos, né, dessa escravidão mais recente, né? Então era diferente, né? Era diferente. Os escravos da época tinham alguns direitos, né? Os estudiosos falam que até, por exemplo, filhos de escravos, em algumas situações, tinham os mesmos direitos dos filhos dos seus senhores. Então, era diferente da escravidão que a gente conhece na história aí, que é mais recente. E havia alguns patrões, né, que eram bons assim, que libertavam seus escravos, e tinha escravos de história que eles viviam de determinada forma com os seus senhores, que eles preferiam ficar sendo escravos, né, naquela casa lá do que ficar livres, porque eles teriam, né, viveriam algumas situações que livres eles não iriam viver. Então era um pouco diferente, né, da escravidão que a gente conhece aí. E muitos escravos da época tornaram-se cristãos. Então muitos escravos da época se tornaram cristãos no primeiro século. E na verdade, né, a igreja do primeiro século era composta muito de escravos, de soldados, era composta de comerciantes, né, de viúvas, de órfãos. Na sua grande maioria, ou na sua grande parte, a igreja do primeiro século, ela era composta ali de pessoas da classe mais baixa da sociedade. Tanto que quando Paulo foi iniciar escrevendo a sua carta a essa igreja, ele até fala, abre lá comigo, lá, no versículo 26 do capítulo 1, deixa marcado aí, vai comigo no versículo 26 do capítulo 1. Versículo 26 do capítulo 1. 1 Coríntios, isso. Paulo, muitas vezes, as cartas dele apresentava como escravo de Cristo. Amém. Escravo seria para servidão, né? Exatamente, servo de Cristo. A gente vai, Esse escravo na época, assim, mas eu era servo. Isso. Escravo, a gente vai falar isso, né? Tem essa diferença que Paulo faz. E olha como eram os cristãos do primeiro século em sua grande parte. Paulo fala no versículo 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, na sua grande parte, né, era essa assim, né? A igreja era composta por essas pessoas assim, a igreja em sua grande parte do primeiro século. E aí a pergunta né, beleza, sou escravo, vivo nessa condição, converti. E agora? Sou escravo, embora a escravidão não era como essa escravidão que a gente conhece aí, mas era uma condição condição injusta. Agora eu converti, sou escravo. Como eu devo viver? Aí Paulo ele responde, começa a explicar isso. Lá no versículo 21, bota lá. 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 21. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Ou seja, foi você chamado nessa condição de escravo? Não se perturbe com isso. Olha que interessante, né? Paulo, ele começa a ensinar esse princípio da questão da condição, né? Não fazer a pessoa menos ou mais crente. Aí ele começa falando isso, explicando por causa do casamento. No casamento, se eles quisessem, eles poderiam se divorciar, ok? Ou seja, poderia mudar a condição. Paulo fala que não precisa. Aí Paulo começa a explicar o porquê que não precisa. Aí ele cita o exemplo do quê? Da circuncisão. A circuncisão já tem um peso maior porque, né, era a marca ali do judeu, né, já tinha uma coisa mais religiosa. Então, vocês percebem que ele vai subindo assim, vai aperfeiçoando os exemplos para mostrar como a condição não interfere no chamado cristão. Aí, por final, ele coloca no escravo. O escravo ele não podia se libertar, né, assim, por conta própria. Ele não poderia. A pessoa não poderia, por conta própria, se libertar. Então, a ideia aqui do apóstolo Paulo se torna mais poderosa ainda
né, esse princípio que o apóstolo Paulo quer nos mostrar se torna mais poderoso ainda com esse exemplo. Né? Qual a ideia que o apóstolo Paulo quer passar no geral? Que a condição social não faz de você menos ou menos cristão. É casado? Você pode ser tanto cristão como aquele que está solteiro. É solteiro? Tanto cristão como aquele que é casado. Você foi circuncidado? Converteu? Você é tanto cristão com aquele que é gentil. Comparado àquele que é gentil. Aquele que é gentil é tanto cristão como aquele que é circuncidado, ou seja, a condição. E aí, Paulo, para aperfeiçoar o exemplo, ele fala: você é escravo? Você não é menos cristão, essa é a sua condição no momento, você não é menos cristão por isso que Paulo fala, não se incomode por isso. Não se incomode por isso. Perceba que o apóstolo Paulo aqui, ele não está falando aqui, né, que a pessoa, para que essa pessoa continue sendo escrava. Ele só está falando que a pessoa não deveria se perturbar com isso, mas que ela, não é que ela deveria ser escrava aqui. Né? Paulo só está querendo dizer que ser escravo, né, nesse contexto aqui, não era uma vergonha ou um mau testemunho para o cristianismo. Né? Por isso que ele fala, não se incomode com isso. Você pode servir a Deus mesmo nessa condição, né, que, né, socialmente era desfavorável, né, até, e evidentemente que é. Né, mas ela é cristã tanto como o Senhor dela. Então não mude essa condição achando que você vai ser mais crente, né, vamos falar assim, do que o seu Senhor. Né? E esse é o princípio que Paulo quer nos mostrar nessa passagem toda. Dá para a pessoa viver, independente da situação que ela esteja, para o Senhor. Inclusive nessa época aqui, sendo escravo. Né? É pesado falar, mas Paulo fala isso. Paulo fala isso lá em Efésios. Deixa marcado aí. Vai lá em Efésios comigo. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. 5. Diz assim, ó: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem bem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Olha que forte. O Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Não faz diferença. Servos, isso. Mas é isso mesmo, né? Servo, escravos. Acho que a palavra no original, acho que é doulos, né? Que é o escravo mesmo, é o servo. Então, o chamado em Cristo coloca a pessoa acima da urgência de querer mudar de posição. Né? Acima da urgência de querer mudar de posição. Mas, versículo 21, a gente está finalizando, mas, o apóstolo Paulo fala, se você puder conseguir a liberdade, consiga. Olha que interessante. Paulo fala, né? Se você for chamado a ser de escravo, não se incomode com isso. Mas se você puder se libertar, né, ou conseguir a liberdade, consiga essa liberdade. O escravo poderia se tornar livre se comprar sua liberdade, né? Então ele poderia comprar sua liberdade na época. Ele poderia se tornar livre se fosse liberto pelo seu patrão, também era uma outra possibilidade. E também ele poderia se tornar livre se o patrão se convertesse de fato. Isso acontecia muito. O patrão convertia e tinha uma consciência que ele deveria libertar o seu escravo, e isso acontecia muitas vezes. Então Paulo fala que a pessoa não deveria se preocupar se foi chamada quando era escrava. Né? Paulo não estava concordando com esse sistema. Ele só está falando que você pode servir a Deus mesmo nesse sistema injusto. Né? Então Paulo não está concordando com a escravidão. Ele só fala, olha, essa condição que você está, né, você não está conseguindo sair dela,
Tá, então você pode servir a Deus nessa condição, né? Nesse sistema injusto. Não precisa abrir não, vou abrir lá em 1 Pedro, fala assim, ó, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, fala assim, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência, para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Ou seja, se você puder aproveitar a oportunidade, fique livre, se você puder. Se não for possível, como muitas vezes não era, sirva a Deus aí mesmo nessa condição. Aí Paulo vai explicar o porquê, né, querendo falar que a pessoa não deveria ficar aflita por servir a Deus em determinada condição, sendo escrava, né? Ela não deveria ficar aflita assim por estar nessa condição socialmente desfavorável. Por que que Paulo fala isso? Aí finalizando ele fala o porquê. Versículo 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Olha que interessante. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. O escravo crente, na verdade, ele é livre, né? Por quê? Foi liberto da maior de todas as escravidões. Foi liberto do pecado. Ele foi liberto do mundo, né? Ele foi liberto da morte, da condenação eterna. Então perceba, embora ele seja escravo, se crê em Cristo ele é livre, porque foi liberto da condenação eterna, né? E é isso que ele fala, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Ou seja, né, ele é escravo externamente falando, na condição que ele está, mas não é escravo daquilo que é mais urgente, que é do pecado, né? O pecado não é mais senhor da vida dele. Paulo em Romanos capítulo 6 nos ensina isso, né? Depois que nós fomos resgatados por Deus, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos escravos da justiça de Deus, né? De uma condição. Exatamente. Escravos daquele que nos libertou. É isso que ele fala. Tanto que ele fala isso, ele fala, ó, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, a continuação do versículo 22, semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, olha só, é escravo de Cristo. Aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Ou seja, nem a escravidão, nem a liberdade vale alguma coisa para aquele que é chamado à comunhão com Cristo, né? Ainda que externamente, né, a pessoa ela esteja presa, ela esteja debaixo de autoridade de alguém, essa pessoa ela é livre em Cristo Jesus, né? Ainda que ela seja escrava ou esteja debaixo da autoridade de alguém, né? Ou seja, né, eu sou um homem livre e devo viver para Jesus, de um jeito ou de outro, né? Cristo, ele deve ser o meu referencial, né? Ele é o Senhor, ele é o Senhor. Exatamente. Ele é o Senhor, né? Ele não é só Salvador, ele é Senhor de fato. Paulo fala um paradoxo aqui até interessante. Ele fala que aquele que era escravo agora é livre. Exatamente. E aquele que é livre agora se torna escravo. Então, sendo livre em Cristo, sendo escravo do Senhor, é a mesma condição. Exatamente. É isso que Paulo está querendo falar nessa ideia toda. Pode falar. Não? É isso que Paulo, a ideia de Paulo, nesse versículo 17 ao 24, é essa ideia. É isso que ele quer passar. A condição. Não. É igual a Maria fala quando o anjo aparece para anunciar para ela, né? Ela fala, eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. Exatamente, exatamente. O evangelho, é assim, ele iguala todos, né, diante de Deus. Coloca pessoas de diferentes condições sociais lado a lado, né? Adorando a Deus. Adorando a Deus. José. Exatamente. Também. Exatamente. Então, assim, essa é a ideia que Paulo quer passar, né? Não há mais judeu, não há nem grego, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus, né? Somos todos livres em Cristo e somos todos escravos de Cristo. Olha só, paradoxo. Somos todos livres em Cristo e somos todos escravos de Cristo, né? Não importa a condição. E aí o argumento final do apóstolo Paulo, 23. Vocês foram comprados por um alto preço, né?
Quando Paulo estava falando contra a imoralidade sexual, ele usa essa mesma imagem, né, que as pessoas elas foram compradas pelo alto preço, com um alto preço. Quando Paulo está falando contra a imoralidade sexual, lá no capítulo 1, na verdade no capítulo 6, no versículo 18, ele fala para as pessoas fugirem da imoralidade sexual. Deixa marcado aí, vai lá comigo. Versículo 18 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios mesmo. Só porque essa questão de foi comprado por alto preço, ele usa essa imagem também quando ele vai falar contra a imoralidade sexual. Por quê que não deve praticar? Por quê? Aí ele fala, fujam da imoralidade sexual. Versículo 18 aí, capítulo 6. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, se comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, vocês não devem praticar imoralidade sexual. Por quê? Vocês foram comprados por um alto preço. Da mesma forma, no versículo 22, ele fala, vocês foram comprados por alto preço. Né? Que preço é esse? O sangue de Jesus, naquela cruz. Né? O preço foi pago. Né? Nós somos comprados por alto preço. Então, por um lado, tem a pessoa que era livre, mas se tornou escrava de alguém por meio de compra, e por causa do chamado, ela se tornou escrava de Cristo. Então, a pessoa era livre e se tornou escrava de Cristo. Por outro lado, tem aquele que já era escravo quando Cristo chamou, mas se tornou livre em Cristo. Né? Livre em Cristo. Ou seja, o escravo é livre e a pessoa livre é escravo porque ambos foram comprados por Cristo, né? Por meio do sangue na cruz. Né? Nós fomos comprados por esse preço. É interessante que lá em Apocalipse, João fala, né, que os anjos, né, viu os anjos falando né, de Jesus. Né, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, raça e nação. Né? Então, Jesus pagou um alto preço, né, o seu sangue derramado na cruz, né? A nosso favor. Por isso, versículo 23, né, ainda, vocês foram comprados por alto preço. Por isso, não se tornem escravos de homens. Não se tornem escravos de homens. Existe uma escravidão que é de sermos escravos mentalmente. Né? Escravos à maneira de pensar do mundo, escravos do erro, escravos da mentira, escravos do falso ensino, né, ou dos falsos mestres. Por isso que Paulo fala, olha, vocês foram libertos, já foi pago um alto preço. Então, não sejam escravizados, né, por esse sistema do mundo, né, ou pelos homens aí, né, por essa angústia espiritual, né, não sejam escravos desses falsos profetas, porque Cristo te libertou, né, você está livre. Por isso, não se tornem escravos de homens, né, vocês foram comprados por um alto preço. Aí, versículo 24, para finalizar, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Na condição em que foi chamado. Como eu disse, Paulo não está defendendo aqui a escravidão e nem falando que a pessoa tem que ficar na mesma condição social a vida toda. Não. Né? A gente deve buscar novos ares, né? Ou novas áreas. Isso não é um problema, nós devemos buscar. Paulo está falando aqui que a pessoa deve permanecer diante de Deus. Não é isso que fala aí? Ou seja, estar perante Deus ou estar sob o olhar de Deus, né, no lugar que ela está. Ela deve estar perante Deus aí na condição que ela está, independente qual seja. E estar perante Deus ou sob o olhar de Deus na condição que ela está é obedecer os mandamentos na condição que ela está, honrar o Senhor na condição que ela está, né, glorificar o Senhor na condição que ela está. É isso que ele fala. Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamada. Foi você chamado solteiro? Honre a Deus. Foi você chamado casado? Honre a Deus. Foi você chamado em determinada profissão? Você era ímpio lá, foi chamado lá? Honre a Deus lá. Você não deve mudar por causa disso, mas deve permanecer diante de Deus lá.
Não significa que você está ali destinado a ficar ali pro resto da vida. Mas onde você está, né, você deve permanecer diante de Deus. Amém, meus irmãos? É estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, né, pode ser tão espiritual quanto a função de pastor, a função de um missionário. Você na sua profissão pode ser tão espiritual quanto, às vezes a gente não enxerga isso, né? Mas é, né? Mas é. Não existe profissão mais santa assim, né? A gente honra a Deus na condição que nós somos chamados, né? Nós podemos honrar a Deus no ambiente que nós estamos. É isso que Paulo quer nos ensinar. Então, ele começa a falar do casamento e coloca duas ilustrações. A circuncisão, depois coloca a questão da escravidão, para nos ensinar o quê? Que a condição pouco importa. Nós devemos estar perante ou diante de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém, gente? Amém. É isso. Amém? Amém. Alguma pergunta? Amém, então, gente. Pastor, só um comentário. Sim. Eu fico imaginando, Paulo já foi tão perseguido por pregar a palavra, a igualdade para todo mundo. Imagina se ele começa a exortar senhores de servos, né? Fala assim, não pode mais ter. Ele não durava. Não durava. Essa questão também político-social. Demais. Assim, além da igualdade mesmo, de todos nós perante, né, Deus, ele também podia entrar nessa seara. Exatamente. E bagunçar a questão político-social. Né? Exatamente. Desfazer. Exatamente. Exatamente. Ele só fala que a pessoa ela consegue honrar a Deus ou pode ver para Deus na condição que ele está. Você falou sobre a questão aí que não existe algum trabalho mais santo que o outro. Tem alguns trabalhos que é um pouco complicado. Tem. Assim, dá até um debate se pode ou não trabalhar em certas ocasiões. Sim. Mediante isso, o que você traria para a pessoa com um trabalho que não seja dentro daquilo que as escrituras têm como base? O que você indicaria para essa pessoa, falaria, aconselharia nesse sentido? Sim. Dá um exemplo. Sim. Talvez a pessoa trabalha como... Vou dar só um exemplo. Sim. Trabalha como garçom de um bar. Sim. Servindo ali cerveja. Né? Então a gente sabe que a bebida alcoólica em excesso é pecado. O que você aconselharia essa pessoa assim no primeiro momento? Há um debate sobre isso, né? O debate ele é longo sobre essa questão. Tem essa questão, tem uma questão também, eu toco, parecida, eu toco no mundo secular, mas é a minha profissão. E aí? Tem um debate, né, sobre isso. Dependendo, não poderia falar que é errado, mas eu falaria para a pessoa orar. Né? Orar e deixar Deus guiar ela. Né? Eu não posso falar para a pessoa sair do serviço. Eu estou distribuindo, né? Eu sou dono eu sou funcionário, sou garçom. Né? Aí tem aquela questão, eu sou garçom, mas não sou dono. O dono é ele, eu estou ali servindo. Se eu fosse dono, talvez não venderia. Então tem todo esse debate. Né? Mas eu não falaria para a pessoa sair de casa assim. É muito complicado, mas o debate é longo, né? Sobre isso. Um colega meu que ele era dono de um motel. Diretamente, ok, é um lugar que o marido pode ir com a esposa e tal, mas indiretamente a gente sabe que é um lugar que favorece adultério, prostituição e tudo mais. Depois que ele converteu, ele não conseguiu mais continuar sendo dono desse motel. Sim, exatamente. Você entende que é... Mas que ele diretamente não tinha nenhum contato, nem ficava lá, entendeu? Já eram outras pessoas que administravam, mas ele estava contribuindo, né, para um... Você entende que essa questão, às vezes, seria mais fácil resolver do que uma questão de uma mulher, ela é camareira que fala lá, eu sou lá, só troco lençol, eu preciso daquele temporariamente. Mas ela não é dono, mas está ali trocando lençol. Você percebe que o debate ele amplia? Está contribuindo também, né? De alguma forma contribui, mas não contribui tanto como a pessoa que é dono. Um exemplo.
Amém, meus irmãos? Pode falar. Esse dono de motel aí, nesse caso, se ele vender o negócio, ele não tá alterando nada, porque outra pessoa vai possuir aquele nome e vai continuar. Também. Ou então, assim, ele teria que fechar o... Exatamente. a promiscuidade continue com a outra pessoa. Exatamente. Tem gente da nossa igreja aqui que tinha um estabelecimento que vendia bebida alcoólica e tal. Aí ele achou por bem e falou, olha, bebida alcoólica, e tipo assim, acho que tem bem mais lucro, né? Quem mexe com essa questão sabe que é bem mais lucrativo. Não vendo bebida alcoólica não, vou vender outras coisas. Então assim, isso, né? A pessoa e Deus tem coisas que é mais fácil resolver, de falar, olha, isso aqui não deve, isso aqui tá claro, né? Tem coisas que, olha, é debatível, então vamos conversar. Né? E tem outras situações, tipo essa. Exatamente. Mas aí ele não tem mais nada, ele não tem parte mais como mundo espiritual. Amém. Eu concordo com isso, mas assim, Porque se o nome dele tivesse diretamente ele não contribuiu, assim, ele se purificou, vamos dizer assim, mas ele não efetivamente. Exato. Mas é complicado, porque esse é o único dinheiro que ela É o debate. Se ela não vender, ela não tem outro dinheiro, vai começar do zero, exatamente. É um debate. Vamos orar, gente?